Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Um programa que lhe traz, como sempre, cultura, tradição e muita história. Nós começamos o nosso programa indo até à cidade da Lagoa, mais concretamente ao núcleo museológico do Presépio. Um presépio que os presépios são tradição e são cultura portuguesa, são também cultura açoriana, com uma particularidade, a arte bonecreira, que nós podemos ver nestes presépios, tendo em conta também que foi uma altura em que se abriu várias fábricas de cerâmica e muitas pessoas, ao fazer estes bonecos para os presépios, tiravam dali o seu sustento. Mas muitas histórias estão por trás desta arte bonecreira, deste núcleo museológico. Vamos até à Lagoa, vamos até ao convento de Santo António. Já desde criança que eu me dediquei a isso, mas assim mais afincadamente, mais profissional, há uma média de 20 anos. Ou seja, sempre tive gosto, na minha casa fazia-se os presépios e sempre tive gosto por essas figuras e conheci alguns bonecreiros e foi a partir daí que tive gosto. Depois fui tirar uma formação, pronto, e nunca mais parei. Fiz os meus primeiros bonecos, fui para uma feira e a partir daí comecei a ter encomendas e nunca mais parei de fazer os bonecos. E em relação ao material, qual é o material assim, mais próprio para fazer os bonecos do presépio? É o barro. Simplesmente é só barro. Pode ser branco, pode ser também desse castanho, mas é só barro. E em relação aos moldes, quais são os moldes ou os bonecos que as pessoas mais encomendam? São os bonecos, ou seja, dentro das nossas tradições. Ou seja, as bandas de música, os camponeses, as mulheres do capote, também as procissões, dentro desses géneros, assim, com trajes regionais. E aqui no núcleo, para além de fazer os bonecos, também ensina o quem vem visitar, correto? Sim, nós temos à sexta-feira, damos formação, depois de fazer uma inscrição, e damos a formação a todas as sextas-feiras. E essa formação é destinada a alguma faixa etária ou pode vir qualquer pessoa? Pode vir, desde crianças, adultos e mais idosos podem vir. E na faixa etária das crianças ou dos adultos, quem é que acha que fica mais interessado em aprender como se faz os bonecos? Os jovens gostam imenso, ou seja, eles gostam e as crianças também gostam. Não têm muita paciência, mas nota-se que eles gostam. Já os outros já vêm com ideia fixa o que há, portanto, fazem aquilo que querem, já têm mais ou menos uma ideia. Mas nas escolas nós notamos isso, que eles gostam. Mas é tal coisa que já disse, não têm muita paciência. E quanto tempo em média leva para fazer só uma peça? É assim, eu não posso contabilizar bem isso porque isto é feito por várias fases. Faço uma fase, depois tenho que deixar secar. Logo tenho que limar tudo à volta. Isso é outra fase. Depois isso vai ter que secar. Depois vai passar pela cozedura e depois a partir é que vamos pintar. A gente sabe que isso está um bocadinho em vias de extinção. Embora tenhamos aí um ou outro mais novo, mas já não é com aquelas quantidades que havia antigamente. Também, ou seja, as pessoas também não há grande há procura, já houve mais, agora este ano infelizmente estamos a passar por esta fase não muito boa. Eu próprio tenho pessoas que ainda me procuram, vão à minha casa, mas ou seja, se houvesse os tais bonecreiros que havia antigamente, não tinha mercado para todos. Bem, havia já um espaço designado como o Museu do Presépio, que entretanto tinha sido desativado. Quando eu assumi estas responsabilidades aqui na Câmara, sugeri à Câmara que essa tradição, como uma tradição tão importante do Conselho, pudesse ser homenageada no espaço do convento, porque este convento é um antigo convento franciscano. E foi precisamente São Francisco de Assis que organizou o primeiro presépio, na Idade Média, em Grécia, uma cidade italiana, e portanto há uma grande tradição, uma ligação muito íntima entre as tradições franciscanas e as da Natividade. Portanto, fazia sentido reconciliar esse aspecto da história com esta tradição, que é também uma tradição que entretanto se tornou importante para o Conselho da Lagoa no século XIX. Este núcleo é composto de 3 espaços, uma oficina, a oficina de arte bonecreira, onde nós temos um artista bonecreiro residente que faz bonecos aqui, bonecos de presépio e também
dá formações às sextas-feiras, desde que devidamente agendadas com a respectiva antecedência. Depois temos 2 salas, uma sala em que se contextualizam os aspectos relacionados com a natividade, como é que o culto da natividade se propagou pela Europa ao longo de muitos séculos, como é que ele chega aos Açores, como é que ele se torna importante para o Concelho da Lagoa com a abertura das fábricas de cerâmica no século XIX, e depois como é que essa abertura e a construção, o processo de construção da identidade regional que é empreendido pelos intelectuais, pela elite intelectual micalense, como é que eles se articulam com os bonecreiros para produzirem bonecos de presépio que se referenciam às nossas tradições, às tradições do mundo rural, que era uma forma de afirmar a distinção cultural dos Açores face a um mundo que se estava a globalizar, nomeadamente com a chegada dos primeiros turistas aos Açores. Depois, aqui nesta sala, que é a sala 1, nós podemos ver como é que estas diferentes tipologias, porque há diferentes tipologias dos bonecos de presépio, há também diferentes recursos estilísticos. O método de produção dos bonecos é sempre idêntico, mas depois eles imprimem, cada artista bonecareiro imprime particularidades estilísticas aos seus bonecos, e isso é explicado aqui em diferentes vitrines, onde nós podemos ver as diferentes tipologias de bonecos de presépio. Na segunda sala é uma sala onde nós podemos ver as lapinhas. As lapinhas são, no fundo, também representações da natividade, com figuras mais pequeninas e que normalmente eram feitas por religiosas dentro dos conventos. A partir de 1832, com a extinção das ordens religiosas nos Açores, em Portugal continental, é em 34. O que é que acontece é que essa tradição, que era muito carinhada pelas religiosas, passa para fora, passa para a sociedade civil e ainda hoje se continua a manter viva. E aí há outro tipo de presépios que são dentro de caixas, são as chamadas maquinetas, que é uma tipologia que aparece no século XVII, ou de redomas, que é uma tipologia que aparece no século XVIII, e onde nós temos algumas dessas peças em exposição, e temos também um grande presépio de estrado, onde as tradições todas da Lagoa são reconstituídas dentro de uma maquete, vamos chamar-lhe assim, embora não seja uma maquete, na verdade, a acessão da palavra, porque não é uma maquete realista do convento, mas é uma maquete, uma base que evoca esta estrutura deste convento de Santo António onde nós estamos agora. E portanto, isso já está tudo na segunda sala. E porquê há algum motivo especial da arte de fazer bonecos ter ficado algo tão tradicional do Concelho de Lagoa? Tem precisamente a ver com a abertura das fábricas. No século XIX abrem-se aqui as fábricas e estes artistas bonecareiros são todos trabalhadores das fábricas que montavam oficinas domésticas, portanto, nas suas casas, e tinham esta segunda forma de rendimento. Portanto, era um acréscimo ao seu rendimento normal das fábricas. Como só se abriram fábricas na Lagoa, portanto, a tradição franciscana, se nós recuarmos um pouco atrás, é uma tradição que é típica de todas as ilhas dos Açores. Só no Corvo é que os franciscanos não tiveram casas conventuais, portanto, todas as 8 ilhas têm. Em São Miguel havia até várias. Só que essa tradição franciscana de acarinhar o culto à natividade foi reforçada, no caso concreto da Lagoa, com a abertura das fábricas no século XIX. Portanto, só se abriram essas fábricas aqui. E por isso é que se tornou uma tradição tão importante para o Concelho da Lagoa. E os visitantes que cá vêm, quais são as peças que acha que chamam mais a atenção deles? Eu acho que gostam de todas, mas há uma em que os visitantes se riem sempre, que é a figura do cagão, que é um homem a exercer uma atividade fisiológica que é normalíssima, e os presépios são muito interessantes porque têm estas duas dimensões. Tem uma dimensão que é sobrenatural, que é para os crentes perceberem como é que uma Virgem Maria, que é virgem, tem um filho sem participação masculina, portanto, São José não é um pai biológico, portanto, é preciso acreditar. E, portanto, isso leva-nos para um plano sobrenatural, está relacionado com a nossa crença. E depois o presépio tem várias situações que nos levam para planos que são completamente opostos, que são físicos, que são do cotidiano, do dia-a-dia da vida do homem normal. E essas duas dimensões estão muito bem interpenetradas nestes presépios. São presépios que contam essas duas dimensões da história e as pessoas acham muita piada a isso. É uma tradição do presépio, neste caso do presépio da Lagoa, embora outros presépios também utilizem. Esta noção de introduzir nos presépios atividades do cotidiano normal vem do século XVIII e o grande mentor disto em Portugal é o escultor Machado de Castro,
começa a fazer os primeiros presépios com este tipo de atividades e que depois se mantiveram tão forte, com essa corrente tão forte até aos nossos dias. Por último, que tipos de atividades é que o núcleo propõe aos seus visitantes? Nós temos um caderno de serviço educativo que não é exclusivo deste núcleo, portanto todos os núcleos têm atividades previstas, todos os núcleos do Museu de Lagoa Açores têm atividades previstas nesse âmbito. Temos também as formações que são dadas às sextas-feiras, como há pouco dizia, pelo Sr. João Arruda, o nosso bom-querer residente, e temos também atividades relacionadas com o Natal. Portanto, no Natal nós patrocinamos aqui no Concelho da Lagoa o concurso de presépios. Temos uma rota bonequeira que está online e que permite às pessoas em qualquer parte do mundo saberem quais são os bonequeiros que no Concelho ainda produzem bonecos de presépio, ter acesso às suas páginas no Facebook ou aos seus sites na internet, se for esse o caso, os seus contatos, os seus e-mails por aí fora, e fazerem encomendas diretamente. E, por outro lado, o concurso de presépios também é uma forma de chamar a atenção para a importância que esta atividade tem para o Concelho. É uma atividade que hoje em dia tem menos bonequeiros, mas que a Câmara não pretende deixar morrer, antes pelo contrário, é uma atividade que pretende continuar a apoiar. E depois da Lagoa vamos até Ponta Delgada, a um dia muito especial, o Dia Municipal da Igualdade, que foi assinalado com a distribuição de 225 bonecos que simbolizaram a diversidade. E foi o vereador Paulo Mendes quem acompanhámos nesta distribuição pelas escolas destes bonecos e deste simbolismo. Vamos até lá. Nós, enquanto municípios, achamos que é muito relevante termos um dia municipal para celebrar a igualdade, que tem como objetivo que é sensibilizar os nossos munícipes para a diversidade e, sobretudo, pegando na diversidade enquanto fator de enriquecimento. E achamos que até no momento que nós estamos a viver é particularmente relevante concretizar essas iniciativas, e este ano entendemos concretizar, celebrando o Dia Municipal para a Igualdade, utilizando aqui uma dimensão que é absolutamente essencial quando estamos a falar na consciencialização e na sensibilização, que é a educação, que são as escolas, distribuindo até num ato simbólico 235 bonecas que representam as várias etnias, as várias cores, que é uma forma de sensibilizar os mais jovens para a diversidade que existe na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, também fazendo com que essas mesmas crianças possam ser, digamos, um veículo na transmissão desse valor essencial também aqui para o nosso município, para qualquer sociedade, que é a valorização da diversidade e fazendo a diversidade um fator de enriquecimento e não o seu contrário. É um desafio que achamos que diz respeito a todos nós enquanto membros de uma determinada sociedade. Neste sentido, este ano resolvemos incidir sobre os jovens e sobre um dos eixos, conforme disse, que é absolutamente essencial quando estamos a falar de eliminar as discriminações, potenciar uma sociedade inclusiva e, sobretudo, consciencializando as pessoas para o valor da diversidade. E a arma mais poderosa que nós temos enquanto sociedade é justamente a educação, é justamente os mais novos, e por isso que este ano resolvemos centralizar as nossas ações com os mais jovens, na rede pré-escolar, utilizando um ato simbólico. Mas, ao mesmo tempo, também nesse esforço de sensibilização, vamos apresentar o nosso Plano Municipal para a Igualdade, que é uma forma, enfim, do município se comprometer e ter medidas concretas no sentido de nos permitir, de facto, sermos mais consequentes nesse trabalho e, por outro lado, também utilizando a formação. E está a decorrer, por exemplo, neste momento, uma formação para os professores, no sentido de lhes dar competências, de refrescar alguns conceitos e, sobretudo, também sensibilizá-los para essa temática da diversidade, para esse falta de não discriminação. O que é que nós vimos é que as nossas sociedades nos últimos tempos, obviamente, que fizeram conquistas muito interessantes e muito válidas, mas são conquistas relativamente frágeis e não devemos ficar à sombra, chamamos assim, dessas mesmas conquistas, e devemos permanentemente chamar a atenção de que, efetivamente, a nossa riqueza enquanto sociedade está nessa mesma diversidade e nós, enquanto município aqui, e o principal município dos Açores, não podemos ficar fora, digamos, desse esforço, e foi com essa motivação que estamos a celebrar essa iniciativa. São iniciativas que têm que ser consistentes, iniciativas permanentes. Nós, ao longo do ano, obviamente que vamos fazendo um conjunto de iniciativas. Sinalizava aqui essas três, conforme disse. O nosso plano municipal, que vamos fazer a apresentação
apresentação durante o dia da manhã, que tem um conjunto de iniciativas, métricas, indicadores que nos ajudam, de facto, a fazer esse caminho de forma consistente. E nós estamos muito empenhados com os outros parceiros de utilizar a educação enquanto a melhor ferramenta que nós possamos aqui ter, incentivar, fazer mais iniciativas junto das escolas, falar sobre o tema das discriminações, porque às vezes são temas relativamente incómodos, pensamos que às vezes que são temas óbvios para a maior parte das pessoas e não é, e a nossa incidência enquanto autarquia é justamente, portanto, fazer permanentemente essa campanha de sensibilização e utilizando também aqui as boas práticas, utilizando ao mesmo tempo também, digamos, os bons exemplos que nós temos nesse sentido. E chegou a altura do nosso intervalo, um breve intervalo, não saia do seu lugar. Nós voltamos já a seguir e vamos novamente até à Lagoa para descobrir mais tradição e mais cultura. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa, do nosso Açores em Destaque, um programa cheio de cultura, de tradição, um programa que leva até vós um pouco dos nossos Açores. Nós voltamos à Lagoa, à cidade da Lagoa, mais concretamente à freguesia de Santa Cruz, para o levar até à igreja e aos seus espaços adjacentes, onde podemos encontrar 6 núcleos distintos de arte ligadas à religiosidade, ligadas à tradição, àquilo que os Açores mantiveram da sua cultura e da sua tradição. Vamos até lá, vamos ver como estão distribuídos estes 6 núcleos em Santa Cruz. Este núcleo da coleção visitável da Matriz de Lagoa surgiu no âmbito do inventário que foi realizado aqui nesta igreja, onde permitiu inventariar todo o espólio existente nesta igreja, tanto aquilo que está exposto como aquilo que está em reservas. E a partir daí nós decidimos que seria interessante mostrar aos visitantes aquilo que nós tínhamos guardado e explicar cada objeto, uma vez que cada objeto fala por si e tem uma mensagem intrínseca escondida por detrás. Estamos aqui no núcleo da Imaginária. A partir de um conjunto de imagens, nós contamos a história da Igreja Católica desde os seus primórdios até à atualidade. Portanto, a partir destas imagens, a maior parte são feitas em madeira. Temos alguns visitantes que acham que é tudo em barro, mas não, são feitas a maior parte em madeira. Então, estas imagens estavam em reservas, não estavam ao culto, não estavam expostas, e por isso nós decidimos contar a partir dos acontecimentos mais relevantes da Igreja Católica, a partir destas imagens. No campo do inventário, nós denominamos este tipo de objetos de imagens no campo do inventário religioso e não de esculturas, daí imagem a devir de imaginária. É nesse sentido que então denominamos esta sala de núcleo da imaginária. Nós temos a peça mais antiga, que data de finais do século XVI, que é de Nossa Senhora da Conceição. Como podemos ver, é bastante diferenciada das restantes que estão aqui, por isso conseguimos perceber que remonta a um espaço temporal mais antigo do que as restantes. Esta peça também é bastante peculiar, porquê? Porque isto é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos habituados a ver a imagem do Sagrado Coração de Jesus em figura humana, mas inicialmente as imagens eram feitas assim, em espécie de relicário, apenas com a representação do coração. Só a partir do século XIX é que surgiram as figuras humanas do Sagrado Coração de Jesus. Nós aqui na coleção visitável temos esta peça, mas na igreja temos já a imagem do Sagrado Coração de Jesus em figura humana. A partir deste núcleo da orivesaria, nós falamos sobre a vida de um cristão que se inicia precisamente na capela batismal com a administração do primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. E então, nesta sala, nós falamos sobre os sacramentos da Igreja, nomeadamente também o sacramento da Eucaristia. Daí de nós termos exposto várias alfaias litúrgicas que auxiliam, que fazem parte do ritual litúrgico e também processional através da peça da custódia,
e do Santo Lenho. Esta peça é bastante peculiar, porquê? Porque é uma cruz diferente das restantes cruzes que nós estamos habituados. Porquê? Porque ao centro não tem a imagem de Cristo crucificado, mas sim um coração, e dentro desse coração tem uma cruz. Essa cruz é uma relíquia, a relíquia da cruz onde Cristo foi crucificado. Reza a lenda que Santa Helena descobriu essa cruz no século IV e que partiu uma parte da cruz e, digamos, que partiu-a em vários pedaços e distribuiu entre o Oriente e o Ocidente. Então a Igreja Católica pegou nessas relíquias e transformou nesta peça que se chama Santo Lenho. Estamos no núcleo da cerâmica e da azulejaria, que fica num espaço que remete bastante a curiosidade para os nossos visitantes, uma vez que está no tardós do retábulo mor. E nós aqui neste núcleo, nós fazemos alusão à azulejaria e à cerâmica. Este espaço em concreto normalmente serve para apoiar as celebrações litúrgicas, uma espécie de prolongamento da sacristia, daí termos alguns objetos que são utilizados durante a missa. Depois, nós temos também objetos de cerâmica feitos na fábrica da Cerâmica Vieira, uma fábrica daqui da zona, da Lagoa, que mantém a sua atividade de forma artesanal. Por isso nós temos aqui um conjunto litúrgico de barro, que não é muito comum, uma vez que estas peças são feitas normalmente em materiais mais nobres, como a prata ou o ouro. E depois nós temos aqui à volta do rodapé azulejos colocados de forma aleatória. E nós aqui fazemos a ponte de ligação com as ermidas que fazem parte aqui da paróquia de Santa Cruz, que são a ermida de Nossa Senhora do Cabo e a ermida de Nossa Senhora dos Remédios. E ambas as ermidas têm painéis de azulejos. Na ermida de Nossa Senhora dos Remédios nós temos um frontal de altar em azulejos e a ermida de Nossa Senhora do Cabo, tanto no interior como no exterior, são revestidos a azulejos. E uma vez que os azulejos do lado são muito idênticos aos que estão aqui colocados, nós suspeitamos que sejam os restos que sobraram dessa ermida e que alguém colocou-os aqui. Estamos no núcleo processional. Este núcleo faz alusão ao património imaterial, porque o património material e imaterial estão relacionados um com o outro. Então nós decidimos aqui apontar para as tradições e as vivências de uma paróquia, nomeadamente as procissões, que é algo tão significativo na vivência cristã também. Portanto, nós de um lado nós temos tudo aquilo, todos os objetos que são comuns saírem em qualquer procissão de qualquer zona, e depois nós temos aqui as principais procissões da paróquia de Santa Cruz. Estamos no núcleo da paramentaria. A paramentaria está ligada aos paramentos litúrgicos, às vestes litúrgicas usadas pelo clero e não só. Existem vários paramentos litúrgicos e nós aqui neste núcleo expomos precisamente aquilo que o Senhor Padre normalmente veste para uma Eucaristia. São várias as peças e depois nós descodificamos o porquê que ele veste hoje verde, amanhã azul, por exemplo, depois branco, porque está tudo ligado ao calendário litúrgico. Os senhores padres têm que seguir o calendário litúrgico, que vem no ano litúrgico, e cada cor tem o seu significado e tem que ser usado num determinado tempo litúrgico. Estamos no núcleo da arte penecreira. A arte penecreira é uma arte popular típica aqui do concelho da Lagoa, que vem desde o século XIX. E esta, sim, é a coleção exclusiva e feita propositadamente aqui para a coleção visitável da Matriz de Lagoa. Porquê? Porque nós aqui contamos as 33 cenas principais bíblicas da vida de Cristo. Então nós encomendamos ao bonecreiro António Amaral e ele teve o cuidado de representar com todos os pormenores
todas as cenas aqui presentes. Eles acham muita curiosidade a todas as cenas aqui representadas. Olham para os pormenores, veem que algumas cenas desconheciam e aqui percebem a evolução da vida de Cristo. Aqui têm uma melhor percepção e mesmo as crianças aqui compreendem muito melhor toda esta história que estamos aqui a contar. Por exemplo, acham muito engraçado numa das cenas que nós temos ali da crucificação, quando retiram o corpo de Jesus da cruz, é como se os pregos que estão ao lado tivessem acabado de ser arrancados porque estão pintados a vermelho a simbolizar o sangue, por isso as pessoas acham muito engraçado todos os pormenores que aqui. É assim, a maior parte das imagens e de todo o espólio existente aqui na coleção visitável da Matriz de Lagoa é oriundo daqui da igreja e do convento dos franciscanos. A partir daí, nós temos recebido algumas doações de particulares, de pessoas da comunidade que querem que nós continuemos a preservar o património e acham então que este é o sítio mais apropriado para albergarmos, estudarmos e divulgarmos. Este núcleo acaba por ser único não só aqui no Concelho da Lagoa, como a nível dos Açores, porque este é um projeto que expõe património religioso e não é só o expor por expor, é um expor e explicar, coisa que até então ainda não se tinha verificado até agora aqui nos Açores. Sei que futuramente haverá outros espaços museológicos que vão abrir e que também vão explicar um bocadinho como nós, mas este tem sido um projeto bastante relevante, visto que além de preservarmos, divulgamos e explicamos o património religioso, ou seja, descodificamos a mensagem intrínseca em cada objeto. Quando tiverem a oportunidade, temos todo o gosto em receber-vos. Ainda para mais neste tempo de Covid, acaba por ser seguro também visitar os espaços museológicos, porque nós temos todos os cuidados, seguimos todas as recomendações da Direção Regional de Saúde, por isso teremos todo o gosto que assim que tiverem a oportunidade de vir à Ilha de São Miguel, que venham então à Igreja Matriz de Lagoa, onde está sediada a coleção visitável, para poderem contemplar este acervo religioso que aqui expomos. Da nossa parte é tudo. Não se esqueça que se quiser entrar em contacto connosco pode fazê-lo através do mail azoresemdestaque@gmail.com. Nós esperamos por si. Mandamos-lhe um abraço do tamanho dos nossos Açores, das nossas 9 ilhas. Para si que está desse lado, a saudade é imensa. Esperamos que muito em breve nos possamos ver, que vocês possam voltar à vossa terra natal, que possam matar saudades dos vossos familiares. Até para a semana.